Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos, amém? É uma grande alegria estar aqui, a convite do pastor Eduardo. Agradeço também aqui ao pastor José Carlos, aos queridos irmãos aqui da Assembleia de Deus do bairro Jaguaribe, aqui da Paraíba. Quero dizer para vocês que fui muito bem recebido pelos queridos conterrâneos de vocês, os paraibanos, e de uma forma geral me sinto muito bem aqui na vossa terra, no vosso estado. Eu quero primeiramente também pedir desculpas porque 2 dias atrás, ontem ainda dei aula no seminário no Servo de Cristo em São Paulo, e do nada eu comecei a pegar uma gripe muito forte que ainda está caminhando. Então, se às vezes eu tossir ou tiver alguns tipos de manifestações assim nesse sentido, é porque estou ainda no início de uma gripe e portanto peço-lhes antecipadamente desculpas, e compreensão de vocês, mas espero que Deus nos ajude a termos alguns momentos aí, 1 hora e pouco, agradáveis na presença de Deus, estudando um assunto extremamente importante, que é salvação e livre-arbítrio, uma visão bíblica da soteriologia no pentecostalismo clássico. Tema este que nos foi proposto, que nos foi passado pelo pastor Eduardo, Eu sou de uma igreja independente em São Paulo, chama-se Igreja Evangélica Jaboque. Seria aquilo que podemos denominar de igreja renovada, Então as crenças, de uma forma geral, que o pastor Eduardo aqui esboçou, nós compactuamos com tais crenças, somos também continuistas, arminianos, eu diria arminiano convicto, não que me julgue melhor do que aqueles que não o são, não me julgo melhor do que talvez os molinistas, ou calvinistas, ou quaisquer outros istas que possam existir por aí, mas simplesmente busco seguir um sistema teológico oriundo de Jacó Armínio, teólogo holandês do século XVI, que, a meu ver, parece-me que mais se aproxima dos dados das Escrituras, especialmente no que tange no quesito soteriológico, Hoje, via de regra, quando se fala sobre Armínio, a concepção que nós temos em geral, ou quando nós aderimos ao seu pensamento, isso envolve a questão soteriológica. Mas eu gostaria, antes de tudo também, pedir para vocês, por gentileza, para que nós orássemos, amém? Que nós buscássemos a Deus. Sei que já o fizemos hoje, mas nunca é demais orar e pedir para que o Senhor graciosamente nos abençoe, amém? Se você puder ficar em pé, se não puder, fique assentado. O importante é que você ore, busque a Deus, para que nós já comecemos em seguida a nossa breve reflexão sobre o tema que foi proposto. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, que tem me cercado, e não somente a mim, mas a todos os meus queridos irmãos e irmãs aqui, paraibanos, paraibanas. Te agradeço por conhecer esse estado maravilhoso, Senhor, com pessoas tão, Senhor, receptivas, tão educadas, tão abençoadas. Sinto-me privilegiado e feliz por estar aqui com parte do teu povo para refletir sobre assuntos concernentes à sua palavra, especialmente aquilo que tange a salvação. Pai, abençoe as nossas vidas, instrui-nos, que o Senhor possa nesta hora ter misericórdia na minha vida, usa-me para transmitir estes ensinamentos, e da mesma forma te peço que o Senhor dê graça ao teu povo, para ouvir tudo aquilo que for dito e ensinado, que eles possam também, com o auxílio da sua própria graça, aplicar isso em suas vidas, e serem assim abençoados, terem ministérios, famílias fecundos, frutíferos, pelo Senhor, e para a glória e louvor do teu santo, eterno e bendito nome. Fique conosco aqui nesta noite e nos instrua durante esses minutos, estes momentos, em que discorreremos sobre este assunto importante no contexto brasileiro dos dias atuais. Que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Por favor, podem se assentar. Eu vou pedir já para colocarem os slides ali, ok. Eu não sei se eu posso fazer isso, o pastor Eduardo está aí. Se me permitir, depois eu posso até mesmo disponibilizar para os interessados, Mas aí eu passarei por meio do pastor Eduardo e ele repassará para aqueles que se interessarem pelos slides, pelo assunto de uma forma geral, tá bom? O pastor Eduardo falou que o valor é um valor módico. Ele falou, vai lá, vamos cobrar R$1.000, 500 é teu, 500 é meu, Eu falei, pastor, não, aí não dá, que é simonia, Então nós acabamos acordando que não vai ter preço nenhum sobre isso. E obviamente estou brincando, Mas queridos, o nosso tema envolve salvação e livre-arbítrio. E hoje especialmente,
eu quero comentar, eu quero compartilhar com vocês os classicamente denominados 5 pontos do arminianismo. Aliás, talvez para quem não saiba, os 5 pontos do calvinismo, a tulip, só surge como reação aos 5 pontos, ou as expressões anteriores colocadas ali por pastores remonstrantes, seguidores de Armínio, no contexto holandês. Então, a tulip, o sínodo de Dort, na cidade de Dordrecht, ali no contexto holandês, eles surgem como uma resposta, como uma tentativa de refutar o pensamento de Armínio e dos seus seguidores, primeiros chamados remonstrantes e posteriormente assim denominados como arminianos. Então, hoje nós falaremos mais especialmente sobre os 5 pontos do arminianismo, buscaremos explicá-los. Eu separei o material que nós temos aqui, tanto colocando paralelamente o pensamento do próprio Armínio e em seguida trechos da confissão de fé da Assembleia de Deus. Isso é interessante para vocês verem, de fato, que agora, depois dessa confissão, que eu creio que era há muito tempo esperada pelos pastores, líderes e talvez até mesmo por muitos membros, de uma forma geral, eu creio que seria interessante vocês lerem. Eu não li tudo, não sou assembleano, mas gostei muito do documento. Aconselho ou sugiro a vocês entusiasticamente que leiam, e que certamente eu tenho certeza de que vocês serão abençoados ao fazerem. Mas primeiramente nós temos aqui um nome interessante que aparece aí para vocês, que é o nome Facts, que aparece aí no slide que vocês têm diante de vocês. Assim como nós temos a tulip, ou a tulipa de forma portuguesada no contexto calvinista, os arminianos, especialmente no contexto americano, eles criaram também um acrônimo, uma palavra artificialmente criada, facts. Aliás, os arminianos americanos até brincam dizendo against facts there are no arguments, ou seja, contra fatos não há argumentos, brincando com isso que os pontos do arminianismo são imbatíveis. Obviamente é uma brincadeira, assim como os calvinistas brincam de um lado, irmãos arminianos brincam também do outro. Mas esse acrônimo em inglês, facts, ele vai resumir os 5 pontos do arminianismo, e até mesmo para efeito mnemônico, para que possamos decorar estes pontos, que este acrônimo, artificialmente falando, ele foi criado a fim de o entendermos. Agora eu vou pedir o próximo, por favor. Pode já colocar os 5 já, tá? Para nós. Ok, obrigado, viu? O primeiro elemento, lembrando que essa é uma ordem que segue o acrônimo, não é necessariamente uma ordem lógica sobre como se dá a salvação no contexto arminiano. É uma ordem que segue simplesmente o acrônimo. O F, ele vem da sigla, ou da expressão inglesa, freed by grace to believe, ou seja, que poderíamos traduzir grosso modo, de forma livre, como libertos pela graça para crer. Esse seria o primeiro ponto dentro desse acrônimo do arminianismo. Como as pessoas nascem totalmente depravadas, e nisto nós arminianos e calvinistas concordamos, apesar de vez por outra, talvez um calvinista ou mal intencionado ou mal informado, achar que arminianismo é sinônimo de semi-pelagianismo ou pelagianismo. Talvez conforme o tempo nós explicitaremos mais o que queremos dizer com essas nomenclaturas, mas tanto o calvinismo quanto o arminianismo creem naquilo que é chamado de depravação total. Daqui a pouco eu já vou entrar em detalhes e com definições um pouco mais precisas sobre essas terminologias. O segundo item, o A, vem de atonement for all, ou seja, expiação para todos. E envolve inclusive o texto que o nosso nobre pastor José Carlos leu aqui, de 1 Timóteo, onde ele leu que Deus ele tem o desejo de salvar todas as pessoas. Ele não quer que nenhuma pessoa pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Mas por que isso não acontece? Bem, isso nós vamos descobrir ao longo da nossa jornada aqui nessa noite. Em terceiro lugar, nós temos o C de conditional election, ou eleição condicional. No arminianismo, diferentemente do calvinismo, as pessoas são eleitas para a salvação com base na presciência divina. Deus, desde a eternidade passada, Ele previu aqueles que pela sua graça creriam em Cristo, e por esta mesma graça e, obviamente, pela sua presciência, Ele previu aqueles que permaneceriam crendo até o fim de suas vidas. Então,
a eleição no arminianismo, diferentemente do calvinismo, que é incondicional. Deus não viu nada, não olhou nada na vida dos indivíduos para salvá-los, e aí ele escolheu salvar apenas alguns e não todos, né? Incondicionalmente, ou talvez eu diria, sem usar o politicamente correto, arbitrariamente, podendo salvar todos, já que a sua graça é irresistível para alguns, ele poderia derramá-la sobre todos, mas ele arbitrariamente não escolhe fazê-lo, isto segundo o calvinismo. Quando vamos para o T, que eu já mencionei agora, nós temos aí a expressão total depravity, ou seja, a depravação total. Eu já vou explicá-la daqui a pouquinho. Finalmente, talvez o tema mais polêmico do arminianismo, assim como no calvinismo, um dos temas mais polêmicos envolve o conceito de expiação. Existem muitos chamados calvinistas de 4 pontos, que eles creem em quase todos os pontos da tulipe, mas quando chega na questão do L, né, eles não aceitam que Jesus morreu só por alguns, mas que Jesus morreu por todos. Então não é o crente tulipe, é o crente tuipe, né? É o calvinista tuipe, não tulipe. Mas da mesma forma você tem também no contexto arminiano uma problemática no que tange ao S de security in Christ, ou seja, segurança em Cristo. No arminianismo, a pessoa só é salva ou está segura da sua salvação enquanto pela graça, mediante a fé, ela permanecer firme em Cristo. Se ela se apostatar dos caminhos de Deus, da sua palavra, dos valores do reino, ela então, de acordo com o contexto, ela pode, vamos assim dizer, perder a sua salvação. Tá? Daqui a pouco, eu já vou nos próximos slides, começar a citar Armínio e compará-lo com o pensamento da confissão de fé de vocês, assembleanos, publicada recentemente. E aí nós vamos ver em que pontos a confissão de fé da Assembleia de Deus bate exatamente com o pensamento de Armínio. Eu diria que de uma forma geral bate 100%, e talvez com um único detalhezinho que não aparece claro ali, e eu tentarei explicitá-lo determinado no devido momento, ok? Por favor. Ok, então aqui nós temos os pontos, né, os 5 pontos: depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça irresistível e segurança em Cristo. Vamos para o primeiro deles, que é depravação total, e primeiramente vamos ver o que Armínio tem a dizer sobre isso. Por favor, o próximo. Ok. Vejam, o tema aqui é salvação e livre-arbítrio, ok? Vamos ver o que o Armínio, por exemplo, tem a dizer sobre o livre-arbítrio. Porque frequentemente, eu não sei se você já ouviu isso, o arminianismo é centrado no homem. É uma teologia centrada no livre-arbítrio do homem, sabe? É o homem quem manda, é o homem quem é soberano. Deus, ele é um capacho do homem, alguma coisa, né? Algumas caricaturas desse tipo. Mas quando eu leio os textos de Armínio, eu descubro que ele não dá tanta ênfase assim ao livre-arbítrio, embora o livre-arbítrio seja importante na teologia arminiana, sem dúvida alguma. Aliás, ele é importante em todas as teologias ou filosofias do mundo. Mais cedo ou mais tarde nós temos que dialogar com essa questão que envolve o livre-arbítrio. Mas vejamos o que o próprio Armínio diz sobre a questão da depravação total do homem, e enfocando também o elemento do livre-arbítrio. Diz Armínio, abre aspas: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro espiritual sem a graça. Ok? Então ele é tão contundente quanto, eu diria até mais contundente do que Calvino, não citando só esse trecho, mas vários outros trechos das obras de Armínio, sobre a importância da graça para o seu sistema teológico, né? Armínio, eu arriscaria dizer, sem medo de errar, que ele dá mais ênfase ainda à graça do que o próprio Calvino. Não estou dizendo que ele é melhor do que ele, nem nada do gênero, mas ao ler os escritos de Armínio, você percebe que o livre-arbítrio sozinho, ele não pode conduzir o homem até Deus, tá? E aí ele continua: esta graça é simples e absolutamente necessária, não é algo contingente, é necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos, e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados.
Percebam que nesse ponto, arminianos e calvinistas, eles dão a mão, eles concordam. Então, vocês talvez me perguntem, mas qual é a diferença? É que no calvinismo, a pessoa que vive nesse estado de depravação total, e logo logo já explicaremos com mais detalhes o que é isso, ela só sai dele quando Deus a regenera, para que depois ela venha então a ter fé. Já no arminianismo, o caminho ele é o inverso. Primeiro a pessoa crê, para depois ser regenerada e consequentemente ser salva. Eu diria que é a ordem mais óbvia, ou mais natural, ou a ordem bíblica, né? Porque o calvinismo diz, seja salvo e crerás, mas a Bíblia diz, creia e será salvo, né? É tão lógico, tão fácil, tão simples quanto, né? Apesar de algumas caricaturas que alguns fazem no que tange a esse termo. Quando nós vamos agora para a visão da Assembleia de Deus, falamos sobre Arminian. Agora vamos ver o que diz a Assembleia de Deus, aí, a confissão de fé da Assembleia de Deus. Aqui tem todas as páginas, as citações, está tudo ali certinho para vocês conferirem, tá? Diz assim: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. É a perspectiva de Armínio. Por si mesmo eu não chego até Deus, eu não me aproximo dele, né? E o texto diz: os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher fazer a vontade de Deus. Aí que entra a questão do chamado livre-arbítrio. Eu admito e faço coro com os irmãos calvinistas que talvez a nomenclatura, a expressão livre-arbítrio não seja a melhor, né? Talvez somente a ideia de liberdade, porque nós não somos totalmente livres. Isto é fato, nenhum de nós é totalmente livre. Agora, por exemplo, eu não escolhi nascer no país em que nasci. Aliás, eu nem escolhi nascer. Eu não escolhi ter essa cor de pele bronzeada que vocês estão vendo. Não escolhi nascer em São Caetano do Sul, no ABC paulista de São Paulo. Não escolhi muitas coisas. Mas isto não quer dizer que haja um determinismo em cada área, em cada faceta, em cada circunstância da minha vida. Por exemplo, Deus não me determinou que casasse, fui eu quem escolhi casar, e eu que escolhi me casar com a pessoa com quem me casei, né? Aí você talvez me pergunte, mas pastor, e como que fica a questão da salvação? Sem que a graça de Deus me habilite, como a declaração de fé de vocês muito bem diz, sem que a graça de Deus me habilite, me esclareça, me impulsione, trabalhe no meu coração, de mim mesmo e por mim mesmo eu jamais conseguirei chegar a Deus, sem que antes de tudo Ele, Deus, venha ao meu encontro. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Aliás, o apóstolo João, em 1 João 4,19, ele vai dizer que nós só o amamos, isto é, nós só amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então há um amor preveniente. O amor divino veio primeiro ao meu encontro, e a graça de Deus me habilitou, me capacitou, me possibilitou crer em Deus e corresponder a esse amor, amando-o também. Então isto só pode ser feito por meio da graça divina. De mim mesmo, jamais, de nós mesmos, seres humanos, jamais poderemos dar um passo em direção a Deus, sem que Ele dê 1, 2 ou mais passos primeiro em nossa direção. É isso que ensina o arminianismo. Como diria o outro, o que passar disso é de procedência maligna, né? Então, o que passar disso é caricatura. A ideia de que, não, eu posso escolher sozinho a Deus, eu não preciso da graça, isso aí é pelagianismo, é semi-pelagianismo. O arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano, que também compõe a herança da Assembleia de Deus de uma forma geral, ele ensina que nós só podemos dar um passo em direção a Deus se Ele primeiramente vir ao nosso encontro, ok? Então, esse é um detalhe importante. Agora, quando nós falamos da depravação total, primeiramente, o que não significa depravação total? O que não significa? Depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser. Se pudéssemos ser tão maus quanto pudéssemos ser, nós não seríamos seres humanos, seríamos verdadeiros demônios. Então a depravação total não quer dizer isso. Depravação total também não significa que as pessoas não podem fazer coisas boas. Claro que podem fazer coisas boas. Jesus ele vai dizer certa vez nos evangelhos: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então pessoas más, pela graça de Deus, elas podem dar coisas boas.
podem agir de uma forma correta, adequada, honesta, justa na sociedade, não pelo seu mérito em si, mas porque a graça as habilita e as capacita a fazê-lo e agir desta forma. Ok? Tudo bem por enquanto? Mas a depravação total também não significa que as pessoas não têm consciência de Deus. O sujeito está tão depravado que ele nem tem consciência de Deus. Não, nada disso. Ele tem consciência sim. A prova disso é Adão. Logo depois da queda, Deus vai ao seu encontro, né? Não se esqueçam que sempre Deus vem ao encontro primeiro do ser humano. Deus ele trava ali um diálogo com ele, e Adão ele demonstra ter uma consciência clara do que fez, e ele a externa para Deus, como se Deus não fosse onisciente e não soubesse de tudo, claro, né? Mas a construção literária de Gênesis aponta para esse sentido. Agora, o que significa a depravação total? Significa que o pecado atingiu a todos os seres humanos em primeiro lugar. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós. Mas em segundo lugar, depravação total também significa que o pecado atingiu todo o ser humano, extensivamente, não intensivamente. Em outras palavras, o pecado adâmico afetou nossa mente, nosso palavreado, nosso vocabulário, nossas ações, nossos relacionamentos interpessoais para com as pessoas e, acima de tudo, nosso relacionamento para com Deus. O pecado afetou tudo. E como nós poderíamos talvez exemplificar o conceito teológico de depravação total? Separei aqui pelo menos 2 textos, um do Antigo e um do Novo Testamento para isso. A primeira fundamentação bíblica que eu poderia aqui usar é Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o homem, ele nasce, ele peca, peca, peca e peca. Um outro texto, bem utilizado também, desta vez no Novo Testamento, é um pouco mais longo, mas gostaria de compartilhá-lo com os irmãos, é Romanos 3, versículos 10 a 18, que diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o retrato do homem sem Deus, e ele continuará a ser retratado assim, salvo, a não ser que a graça de Deus o habilite, o capacite, para que ele possa se relacionar com Deus, com o Evangelho e assim por diante. Essa capacitação pela graça, no arminianismo, ela se dá de 2 formas. No arminianismo clássico, isto é, entenda-se o arminianismo, melhor dizendo, de Armínio, do próprio Jacó Armínio, a pessoa ela tem essa graça que é liberada sobre a vida da pessoa quando ela está exposta à palavra de Deus. Por exemplo, quando ela ouve a Bíblia, ela ouve trechos bíblicos, uma pregação, um louvor bíblico, enfim, essa exposição à palavra de Deus significa que ela já está sob a ação da graça. Já no arminianismo wesleyano, além da graça ser um dos meios pelos quais Deus liberta o arbítrio outrora cativo ao pecado e a Satanás, via de regra os nossos irmãos metodistas, ou do arminianismo wesleyano, eles entendem que a própria cruz de Cristo, ela emana, quando Jesus ele morre na cruz, ele emana de si graça para toda a humanidade, de modo que todos e quaisquer indivíduos, sem exceção, não sem distinção, como diz o calvinismo, mas sem exceção, todos, absolutamente todos mesmo, podem crer. Mas por que nem todos creem? Bem, porque a graça de Deus é irresistível, isso envolve os demais pontos, porque a eleição de Deus é condicionada à fé. Existem vários motivos pelos quais as pessoas não creem. Não é porque Deus selecionou arbitrariamente meia dúzia para ir para o céu e a maior parte para ir para o inferno, mas é porque Ele simplesmente não previu a fé de determinados indivíduos e portanto não os elegeu por meio da fé prevista, conforme diz Romanos capítulo 8 versículos 28 a 30 e 1 Pedro capítulo 1 versículos 1 e 2, textos estes que citaremos daqui a pouco, ok? Se der tudo certo aí. Bom,
Vamos para o outro ponto, por favor. Eleição condicional. Ok, vamos ver o que Armínio diz sobre a questão da eleição. Isso aqui é bem interessante, né? O que Armínio tem a nos dizer sobre este assunto. Diz Armínio: Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aí parece muito calvinista demais, né? Isso aí é o discurso de todo e qualquer calvinista. Calma, né? Não tire conclusões precipitadas. A continuação do pensamento dele esclarece. E ele vai dizer: este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele, Deus, sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, creriam e por sua graça subsequente perseverariam na fé. E ele continua: e do mesmo modo, pela sua presciência, ele, Deus, conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Então, percebam que a eleição para a salvação no arminianismo, ela se dá de acordo com a predestinação, né, ou a eleição, ou a presciência, ou melhor dizendo, tanto da fé quanto da incredulidade. Num certo sentido, e por favor não se choquem com o que eu vou dizer, o arminianismo também ensina uma dupla predestinação, mas ela é totalmente distinta da dupla predestinação calvinista. No calvinismo, a dupla predestinação ela é incondicional. Deus escolhe um grupo para ser salvo desde a eternidade, e sem ver a sua fé nem nada, sem levar absolutamente nada em consideração, e da mesma forma ele escolhe a grande parte, a grande massa da humanidade para a perdição, também sem levar em consideração nada. Então é por isso que a eleição é incondicional ou unilateral, e eu talvez acrescentaria arbitrária. Já no arminianismo, a eleição ela é condicionada, e aí você tem uma dupla predestinação também no arminianismo, mas não se assuste que eu vou explicá-la. A predestinação para a salvação, ou a eleição para a salvação no arminianismo, se dá com base na presciência tanto da fé, como nós acabamos de ler Armínio, como também na presciência da incredulidade. Então Deus, na sua presciência, que é um subproduto da sua onisciência, desde a eternidade passada, ele previu aqueles que pela sua graça creriam em Cristo, e por esta mesma graça permaneceriam crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Estes são os eleitos para a salvação segundo Armínio. Mas da mesma forma, pela sua presciência, ele previu aqueles que não creriam em Cristo, ou creriam inicialmente, mas não permaneceriam crendo até o fim, portanto apostatariam da fé em algum momento de suas vidas. Estes, portanto, não são os eleitos. Mas tanto a salvação quanto a perdição no arminianismo, elas se dão com base na presciência divina, tanto da fé quanto da incredulidade. Ok? Então nós temos também, de certa forma, uma dupla predestinação, mas que é bem distinta da chamada dupla predestinação calvinista. O critério no arminianismo da eleição envolve a previsão, a presciência da fé e da incredulidade, respectivamente. Ok? Vamos ver agora o que diz a confissão de fé da Assembleia de Deus. Olha que interessante. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus, totalmente arminiana, totalmente arminiana. E aí conclui: portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Eu talvez daria uma continuidade e diria: e ele também prevê aqueles que não crerão e nem continuarão, e portanto estes, se ficarem nessa condição, estarão irremediavelmente perdidos, né? Essa é a conclusão lógica da continuidade do raciocínio, né? Mas percebam que tanto Armínio quanto a confissão de fé da Assembleia de Deus fala sobre a eleição condicionada à fé prevista. Esse é mais um elemento importante para os irmãos que são assembleanos e que possuem, vêm de um berço arminiano, saberem que nas raízes da vossa fé existe ali um arminianismo muito forte, pulsante, vivo, apesar de, isso é verdade, ser descaracterizado e desconfigurado em alguns arraiais evangélicos Brasil afora.
Ainda temos em muitas igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas muitas igrejas pentecostais e outras, pessoas dizendo: dê um passo para Deus, Ele dará outro para você, né? É claro que Armínio, ele se reviraria na tumba se ele ouvisse isso. Eu só posso dar um passo em direção a Deus se Ele der 1, 2, 3 ou mais passos em minha direção primeiro. Se a graça de Deus, assim chamada de preveniente, isto é, aquilo que vem antes, né? Antes, veniens, o que vem, aquilo que vem antes. Se a graça de Deus, portanto, não vier antes ao meu encontro, eu estou irremediavelmente perdido. É isso que ensina o verdadeiro arminianismo. É isso que ensinou Armínio. É isso que está ensinando a confissão de fé das Assembleias de Deus, que é, portanto, e agora mostra a sua cara como sendo contundentemente, escancaradamente arminiana. Escancaradamente arminiana. Ok? Mas vamos ver a fundamentação bíblica para isso. Pode deixar nesse mesmo, tá? Mas eu diria que tem 3 textos básicos. Eu não sei se por causa do horário, acho que eu vou... Bom, vamos ver se dá para citar os 3. O primeiro deles é Romanos 8, versículos 28 a 30. Um texto muito conhecido, mas eu talvez acrescentaria aí desconhecido ao mesmo tempo. Ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu... Veja que a presciência divina também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu acho interessante porque, com raras exceções, permitam-me ser justo com os irmãos calvinistas, mas com raras exceções, quando o calvinista lê esse texto, ele pula esse trecho que diz, né, os que dantes conheceu também os predestinou. Ele começa lendo predestinou. Ele fala: porque os que predestinou, chamou, justificou, glorificou. Sabe-se Deus porque ele pula os que dantes conheceu. Não sei se eles estavam predestinados a fazer tal coisa, contexto bíblico, mas a verdade é que eles fazem. Eu já ouvi alguns aí, eu não vou citar nomes, mas calvinistas conhecidos no nosso meio, no contexto eclesiológico evangélico brasileiro. Eu não sei o que acontece, porque há uma unção do pulo, que eles pulam a ideia, ou a expressão que diz, aqueles que dantes conheceu, eles vão direto para o predestinou. Sabe o que eu aprendo com Romanos capítulo 8, versículo 29? Que a predestinação ela é condicionada à presciência, né? Os que são predestinados são os pré-conhecidos. E quem são os pré-conhecidos? A resposta está no versículo 28, aqueles que amam a Deus. Deus, desde a eternidade passada, Ele previu aqueles que o amariam, e portanto creriam em seu Filho Jesus, porque é a maior expressão de amor para com Deus, e também previu que estes permaneceriam firmes nos seus caminhos, amando a Ele, a Deus, e crendo no seu Filho. E a estes que Deus pré-conheceu, termo grego prognosco, a estes predestinou. Então a predestinação é condicionada à presciência. É tão simples quanto. Só que aí você vê algumas obras calvinistas dizendo: não, ali prognosco não é conheceu de antemão, é amou de antemão. De que léxico você tirou isso de grego? Que eu queria saber. Calvino vai mais longe e diz: não, ali o sentido do termo é adotou. Mas Paulo poderia ter usado outras palavras gregas para usar adotou se ele quisesse, ele não usa. Então eu percebo, via de regra, sem fazer generalizações, que muitas vezes os nossos irmãos calvinistas, eles forçam a barra na exegese desse texto, né? De maneira que eles dizem: não, presciência não quer dizer presciência, mundo não é mundo, todos não é todos. Então há uma desconstrução semântica pela qual os indivíduos são levados a aceitar ou crer, que por sua vez acaba facilitando ou favorecendo a sua tulipe ou seus 5 pontos ali do calvinismo. E certamente isso, a meu ver, e da forma mais respeitosa possível, a meu ver, parece-me que não há amparo bíblico para essa tal da eleição incondicional. Para mim, Deus seria um ser arbitrário, monstruoso, se podendo dar graça irresistível a todos, e a Bíblia diz que Ele quer salvar a todos, Ele desse essa graça irresistível apenas a alguma meia dúzia de gatos pingados. Isso para mim seria monstruoso, seria desumano, não teria nada a ver com o retrato de Deus tal como eu vejo na face do Senhor Jesus Cristo. Continuando, 1 Pedro capítulo 1 versículos 1 e 2,
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, Eklektos kata prognosis teu patros, é o que diz o texto grego, eleitos, escolhidos, segundo aquilo que Deus anteviu. Quem diz isso é Pedro, tanto em português como em grego. É simples como. Então, o que quer que signifique a presciência? O fato é que a eleição para a salvação, ela se dá com base nela, na presciência. E disto, tanto Romanos capítulo 8, como 1 Pedro capítulo 1, nos dizem de forma muito clara e contundente no que tange a este sentido. Ok? O último texto, muito usado também pelos calvinistas para, hipoteticamente, tentar favorecer os seus pensamentos. E aqui eu quero abrir um adendo aqui. Meus queridos, quando eu falo dos calvinistas, eu falo com amor, viu? Com carinho. Eu os vejo como irmãos em Cristo, né? Mas não significa que eu deva ficar no meio do muro no que tange aos meus posicionamentos e convicções teológicas, assim como eles o fazem. Eles fazem isso. Pergunte para qualquer um dos aladeados calvinistas presentes no nosso contexto brasileiro, o que eles pensam do arminianismo. Eles vão dizer, é um erro teológico. O outro mais afoito vai dizer, não, é heresia mesmo, é pelagianismo sem pelagianismo. Eles pensam isso. Eu tenho o direito de pensar, não como uma moeda de troca, mas porque eu realmente acredito nisso. Então eu creio também que os calvinistas são nossos irmãos em Cristo, mas creio que estão no erro teológico, né? Estão equivocados, mas são nossos irmãos em Cristo. Fazem uma leitura equivocada da Bíblia, mas são nossos irmãos em Cristo. Então, só para reiterar, mas eles pensam mesmo de nós. Eles pensam mesmo de nós. Ok? Bom, último texto, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 e versículos 11 a 13, que diz: como também nos elegeu nele. Paulo está dizendo que Deus nos elegeu em Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora versículos 11 a 13. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Prestem atenção no versículo 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quem são aqueles destinados para o louvor e glória do Senhor? Aqueles que de antemão, primeiramente eles crerem em Cristo. Eles creem, depois eles são destinados para o louvor e glória. Essa é a ordem inclusive do texto grego. E aí continua: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade. Eu não sou regenerado para depois crer. Eu ouço a palavra da verdade e creio, e depois é que eu estou em Cristo. É a ordem óbvia de Efésios e de toda a Bíblia. E de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O texto não diz, quem for salvo crerá, que é a ordem calvinista. A regeneração antecede a fé, e a ordem bíblica é a fé antecede a regeneração. É tão simples quanto. Agora continuando, vamos para o terceiro ponto: expiação ilimitada. Aqui será o tema de amanhã, permitindo Deus, que aqui estejamos. Aliás, é o nome também do livro que escrevi sobre o assunto, na coleção Arminianismo, publicada pela editora Reflexão. Tem os 5 pontos ali do arminianismo, e um deles, a expiação ilimitada, o conceito de que Jesus morreu por todos os seres humanos, sem exceção, sem exceção. Vamos ver primeiramente o que Armínio pensa sobre o conceito de expiação ilimitada. Vejam o que ele diz: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Ele já está fazendo uma crítica ao calvinismo, Então, porque no calvinismo, Jesus ele só morre pelos eleitos, e os eleitos incondicionalmente eleitos desde a eternidade passada. Então, para quem diz que Armínio era calvinista e tudo, eu te aconselho a ler melhor as obras de Armínio, para não dizer uma bobagem dessas, É verdade que Armínio ele tinha um respeito por Calvino.
Calvino era um senhor exegeta, eu concordo com Armínio, mas acho que estava equivocado em alguns pressupostos que ele usava na sua exegese, mas era um senhor estudioso da Bíblia. Eu não sou insano a ponto de negar, ele era um senhor estudioso, mas assim como Armínio também o era. Armínio também era estudioso, conhecia hebraico, conhecia grego, conhecia latim, conhecia todos os tomos do escolasticismo ali do período da época, Tomás de Aquino, Luís de Molina, de quem ele beberá muito daquilo que hoje é chamado de molinismo e assim por diante. Então ele é um estudioso também. Armínio era uma pessoa que nos mostra que é possível aliar a academia à piedade. Eu posso ser uma pessoa cheia de piedade, cheia de graça de Deus, ou cheia de poder de Deus, mas também posso ter o meu intelecto entregue a Cristo, e também repleto de conhecimento, de sabedoria de Deus, com bons estudos, com ótimas leituras, com bons livros. Não há uma incompatibilidade entre unção de Deus, a graça de Deus, e ao mesmo tempo um conhecimento sadio de Deus também. Mas, continuando, vamos ver o que Armínio diz. Permitam-me ler de novo do início, para não perder o fio da meada. Armínio diz: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. É preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada, e declaro que ela, isto é, a redenção, foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens, mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. Então, o que Armínio está dizendo aqui, em outras palavras? Ele diz: olha, Jesus, ele morreu por todas as pessoas, todas mesmo. Quem você pensar aí de ser humano, Jesus morreu por ele. Eu estou dizendo isso porque às vezes alguma pessoa engraçadinha fala para nós: mas ele não morreu pelo diabo, né? Para Jesus morrer pelo diabo ou pelos anjos, ele teria que adquirir uma natureza angelical semelhante ou correspondente. Ele não socorre a anjos, ele socorre a descendência de Abraão, ele socorre a seres humanos, tais como eu e você, pecadores como eu e você, toda essa humanidade, ok? Mas percebam que para Armínio, ele entende a redenção, isto é, o ato de Jesus morrer na cruz, tem dois sentidos. Primeiramente, ele tem um sentido de uma redenção obtida, isto é, quando Jesus ele morre na cruz, ele morre por toda a humanidade, no sentido de provisionar redenção ou salvação para toda a humanidade, sem exceção. Ora, mas por que então nem toda a humanidade é salva, já que ele morre por todos e ama a todos? Porque uma coisa é a redenção obtida e outra coisa é a redenção aplicada. Ela é obtida para todas as pessoas, mas só é aplicada na vida daqueles que pela graça creem em Cristo, e por esta mesma graça permanecem crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Essa é a perspectiva de Armínio, né? Essa é a perspectiva dele. Agora, vamos ver o que diz a Assembleia de Deus, e depois vamos ver aí a confissão de fé da Assembleia de Deus e alguns outros pontos. Diz assim a confissão: Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação por meio da fé no seu sangue. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Mundo inteiro, está seguindo Armínio na risca. Aí vem a parte B. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àquelas que creem. É Armínio puro. Armínio puro. A confissão de fé da Assembleia de Deus só não usou os termos redenção obtida e redenção aplicada, mas o mesmo conceito, o mesmo pensamento teológico, soteriológico de Armínio está presente na declaração de fé das Assembleias de Deus. Agora permitam-me citar algo. Eu quero citar o texto mais amado pelos cristãos e ao mesmo tempo talvez um dos mais desconhecidos pelos mesmos. É isso mesmo, se você estiver pensando em João 3,16, é ele mesmo. É um texto citado a torto e direito, mas muito pouco conhecido, e é um texto que simplesmente ele, a meu ver, mais do que fundamenta, mais do que pavimenta a compreensão arminiana de expiação ilimitada, e também da ideia da permanência na fé como um requisito para a salvação. Vou ler e já vou explicar para vocês. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, grave essa expressão, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aqui a expressão aquele que crê, ela vem do grego hopisteuon, que é por sua vez uma expressão que ocorre no particípio presente ativo em grego. Não precisa decorar nada disso, não vai ser sabatinado nem nada do gênero, e isso transmite um conceito de continuidade. Em outras palavras, o que João quer dizer em João 3,16? Como poderíamos parafrasear João 3,16? E esse, a meu ver, é um dos maiores argumentos, existem muitos, que o arminiano não só pode, mas deve usar a seu favor, em razão da expiação ilimitada, e também da necessidade de permanecer em Cristo pela fé, para ser salvo. Olha que interessante, quando nós analisamos sobre isso, nós vemos, por exemplo, também a ideia, primeiramente voltando ao conceito de hopisteuon, aquele que crê, poderíamos parafrasear João 3,16 assim: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que continuamente nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é, meu irmão, levantar a mão uma vez, o pastor, o evangelista, seja lá quem for, fez o apelo, você veio à frente e você teve uma fé, ou uma suposta fé. Você pode até ter tido uma fé verdadeira em Cristo nesse momento, claro que pode. Deus é soberano, Ele pode fazer isso em quaisquer corações, desde que cedamos a Ele a sua graça, é claro. Mas é interessante nós vermos que é necessário, segundo João 3,16, não apenas crer inicialmente em Cristo, mas permanecer crendo nele até o fim da vida. Isso tem desdobramentos para o quinto ponto, que é a segurança em Cristo. E aí eu creio que talvez vocês vão se assustar com o pensamento de Armínio sobre a ideia da segurança em Cristo. Eu conversava com o pastor Eduardo, e disse a ele que eu tenho andado por muitas Assembleias de Deus e muitas outras igrejas ao longo do Brasil, por todo esse Brasil, e é um assunto que ele está claramente delineado no pensamento de Armínio, mas nem mesmo pastores ou teólogos, com exceções, boas exceções, mas raras exceções, não descobriram isso no seu pensamento. E é por isso que muitas vezes os nossos irmãos calvinistas descem a lenha na gente, porque nós somos inconsistentes na defesa do último ponto, e eles nos criticam com razão. Daqui a pouco, no último ponto, eu vou explicar e explicitar o que eu quero dizer de forma muito clara quanto à ideia de perder ou não a salvação, que é o assunto mais controverso no arminianismo. Mas, falando ainda sobre João 3,16, via de regra, vocês já devem ter se deparado com essa questão. Quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, via de regra, os nossos irmãos calvinistas dizem que aqui o mundo não é mundo, mas é o mundo dos eleitos, não é isso? O mundo dos eleitos. John Owen, no seu livro sobre a morte de Cristo, ele diz isso, Deus, ele amou o mundo dos eleitos de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo, Não há nenhum léxico, nenhum dicionário em grego, nenhum lexicógrafo que permita uma tradução bárbara, uma exegese desse tamanho. Mundo é mundo, são todas as pessoas. Eu vou citar apenas uma meia dúzia de ótimos lexicógrafos, todos eles aqui no texto em inglês. Veja o que eles dizem sobre cosmos em João 3,16. Eles têm uma observação sobre o sentido da palavra mundo em João 3,16 especificamente. Então, primeiro, Edward Robinson, no seu A Greek and English Lexicon of the New Testament, ele disse que cosmos, mundo em João 3,16, é uma metonímia para os habitantes da terra, os homens, a raça humana, é todo mundo. Não é mundo dos eleitos, um grupinho privilegiado, é todo mundo. S.T. Bloomfield, no léxico dele também em grego, ele vai dizer que o João 3,16 se refere metonimicamente aos habitantes do mundo, a raça humana. Estou citando léxicos de grego e inglês de referência nos estudos teológicos bíblicos acadêmicos. Outro lexicógrafo chamado Joseph Henry Tyre, ele vai dizer que em João 3,16 o mundo se refere aos habitantes da terra, os homens, a raça humana, é todo mundo. Herman Kramer, ele vai dizer que em João 1,29 o conceito de mundo se refere à própria humanidade, e em João 3,16 a humanidade ímpia, todo mundo. Quando vamos para Marvin Vincent, que tem um livro traduzido por vocês da Assembleia de Deus, a CPAD, traduziu em 2 volumes, Marvin Vincent, muito bom. Na sua obra Estudo do Vocabulário Grego do Novo Testamento, ele diz que mundo refere-se à soma total da humanidade existente no mundo, a raça humana. Por fim, Horst Baus e Gerhard Schneider dizem
que mundo em João 3,16 é uma referência ao mundo afastado de Deus, toda a humanidade. Citei só meia dúzia, 6, 7 lexicógrafos bons de grego e inglês para dizer que mundo é toda a raça humana. Não é minha exegese, eu acho que mundo é toda a raça humana porque eu sou arminiano, porque eu tenho um quê contra os calvinistas. Não, é porque em termos exegéticos é isso que o texto bíblico diz. Ok? Tudo bem? Mas vamos ver aqui o outro texto que fundamenta bem o conceito de Armínio. É 1 Timóteo 4,10 que diz: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Que Ele é Salvador de todos os homens fala sobre redenção obtida, Jesus morre por toda a humanidade. Mas que Ele é Salvador dos fiéis fala sobre redenção aplicada. Os benefícios salvíficos da morte de Cristo só são aplicados sobre aqueles que pela graça creem em Cristo e por esta mesma graça permanecem crendo em Cristo. É isso, ok? Continuando, calma que daqui a pouco eu termino, tá? Eu sei que às vezes os assuntos são um pouco técnicos, mas vamos lá. Aqui nós já falamos, né, da expiação, falamos? Ok. Vamos falar agora sobre a graça resistível, penúltimo ponto. Ok. Vamos ver o que Armínio tem a dizer sobre a graça resistível, ou a graça de Deus de uma forma geral. Armínio é muito consciente sobre o significado da graça. Ele sabe, e nós vamos ler isso agora, que o que separa Armínio de Calvino e nós arminianos dos calvinistas é apenas o modus operandi da graça. Tanto no arminianismo como no calvinismo as pessoas são salvas pela graça, mas no calvinismo ela é irresistível, no arminianismo ela é resistível. Mas ambas as soteriologias são caricêntricas, ou seja, são centradas na charis, na graça divina. Então vamos ler o que Armínio diz aqui sobre a graça resistível. Toda a controvérsia sobre a graça se reduz à solução desta questão: a graça de Deus é uma certa força irresistível? Ou seja, a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça, o que eu acabei de falar, irresistível ou não. Com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. Isso aqui a gente vê todo dia, ou não? Toda hora, pessoas resistindo ao Espírito Santo. Quantos folhetos evangelísticos você não entregou e na mesma hora a pessoa amassou e jogou no bueiro ou jogou na calçada? Quantos parentes, primos, tios, até mesmo pais, filhos, amigos próximos, vizinhos você evangelizou e ele, a qualquer hora eu vou lá na sua igreja só para se ver livre de você e não quis mais saber? Quantas pessoas não fizeram chacota de você e da sua fé em Cristo? Aliás, eu vou mais longe, até nós cristãos alcançados pela graça resistimos à graça sempre que nós pecamos. Ou alguém acha aqui que Deus, o desejo de Deus é que todos nós pequemos? Não, né? Isso quer dizer que sempre que nós pecamos, inclusive os regenerados, eles estão de certa forma, grosso modo, resistindo à graça de Deus. Então nós sempre resistiremos à graça de Deus, até o último fim, né? O último momento da nossa vida. Mas somos salvos, claro, que pela graça, quando eu digo resistimos, no sentido de pecarmos, né? De cometermos pecados que são contrários à vontade de Deus, à sua palavra. E isso é, de certa forma, um tipo de resistência. É óbvio que para sermos salvos, nós temos que ceder à operação da graça no nosso coração, por meio da nossa liberdade que foi liberta pelo agir da própria graça, e ao fazê-lo, nós somos salvos, abençoados por Deus, se especialmente permanecermos firmes, crentes em Cristo, na sua palavra e nas coisas concernentes ao seu reino. Amém? Mas vamos lá. Percebam que Armínio ele é muito claro sobre a graça pode ser resistida. Mas vamos ver agora o que diz a Confissão de Fé da Assembleia de Deus. Olha o que ela diz: a graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita. Entretanto, não é irresistível, pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito, né, da graça. Ou seja, ele está fazendo coro com Armínio. Então percebam que até agora os pontos da Confissão de Fé Assembleana, ela é absolutamente arminiana, segue
aquilo que nós denominamos de arminianismo clássico ou arminianismo clássico wesleyano. Pode haver essa vertente, né? A Assembleia de Deus foi muito influenciada também pelo contexto e pela teologia wesleyana e daqueles que sucederam Wesley. Agora, vamos entender um pouco mais o conceito de graça resistível no arminianismo. Por causa da depravação total e da expiação para todos, como descrito antes, agora há pouco, Deus ele chama todas as pessoas em todos os lugares para se arrepender e crer no Evangelho. E Ele graciosamente capacita aqueles que ouvem o Evangelho para que respondam a Ele de forma positiva em fé. Deus ele regenera, portanto, aqueles que creem em Cristo, ou seja, a fé precede logicamente a regeneração, e não o contrário, não é a regeneração que precede a fé. Eu creio para ser salvo, não sou salvo para crer. É isso que a Bíblia ensina. Agora, poderíamos usar aqui alguns textos também. Eu selecionei apenas poucos textos em razão do horário, tá, gente? Mas a fundamentação bíblica é diversa. Eu vou citar apenas 2 textos, 2 do Novo Testamento. Mateus 23, versículos 37 a 39. O texto diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Só que muitos param nesse texto. A continuação dele é importante no seu contexto. Veja o que diz a continuação do versículo: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então parece que eles estão selados, né? Parece que porque eles matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados, eles estão irremediavelmente perdidos. Não é isso que diz a continuação do texto. Olha o que ela diz, continuando, versículo 39: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, Jesus os recrimina, mas ele diz: se vocês disserem, e vocês podem dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, isto é, eu, Jesus, vocês podem ser salvos. Então não há uma incondicionalidade arbitrária, salvífica ou eletiva que paira sobre a cabeça destes judeus. Eles podem mudar de atitude, podem se arrepender, não de si mesmos, de per si ou sozinhos, mas com auxílio da graça de Deus, sem a qual eles não podem fazer, e ninguém pode fazer absolutamente nada. Nós precisamos da graça no início, na continuidade, na consumação de tudo aquilo que fizermos na nossa vida. E aqui eu estou parafraseando claramente Armínio no seu pensamento. Sem a graça nós estamos perdidos. Agora, vamos lá, será que uma pessoa pode resistir a Deus? Será que uma pessoa pode dizer não a Deus e aos desígnios de Deus? Quando o arminiano ele fala que pode, o calvinista, peraí, essa teologia antropocêntrica ou algo do gênero, né? Mas eu creio que um único versículo bíblico basta para explicitar a ideia de que as pessoas podem dizer não aos planos de Deus, não no sentido geral, é óbvio, mas de certo modo podem. Leamos Lucas 7, versículos 29 a 30. Lucas 7, versículos 29 a 30. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Agora acompanha o versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. A palavra conselho aqui em grego também pode ser traduzida como desígnio. Olha só, o desígnio de Deus para eles era para que se salvassem. Mas pastor, por que não se salvaram? Porque a graça não é irresistível, é tão simples quanto. Nós podemos dizer não a Cristo, aliás, frequentemente o mundo faz isso. Podemos dizer não a Deus, a palavra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus. Frequentemente fazemos isso, mas quando permitimos que a graça trabalhe em nossos corações, e se respondemos favoravelmente a ela, só o fazemos pelo ato da própria graça, então nós somos salvos, se permanecermos nos caminhos do Senhor. Ok? Finalmente, vamos para o último ponto, e o mais polêmico em Armínio, em Armínio e entre os arminianos em geral, né? Vamos ver aqui a segurança do crente em Cristo, a segurança em Cristo, é o security in Christ, né? Aquele S do facts. Vejam o que Armínio diz sobre
a segurança do crente, se ele pode perder a salvação ou não. Você está com dúvida aí? Então hoje é noite de você matar a dúvida. Não sei se vocês gostarão muito do que lerem ou não, mas eu prometo que eu tentarei explicar da melhor maneira. O que eu não consigo, o pastor Eduardo explica, ok? Mas vamos lá, vejamos o que Armínio diz. Uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, até aí tudo bem. E uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que Ele vê que crerão posteriormente com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, crentes e eleitos, grave bem isso, crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. E aí Armínio arremata: é impossível para os crentes, enquanto eles permanecerem crentes, cair da salvação. Aí alguém me pergunta: mas pastor, então me resuma aí que eu estou aflito. Armínio ensinou a segurança na salvação, ele ensinou a perda ou não? Ele ensinou as duas coisas. Mas isso é contraditório, devagar aí, não tão rápido. Armínio distingue entre duas classes de cristãos. Existem dois tipos, duas categorias de cristãos para Armínio. A primeira categoria são dos crentes, crentes verdadeiros, homens, mulheres de Deus, que um dia foram regenerados, foram salvos e tudo. Só que Deus pré-conheceu, lembram-se dos primeiros pontos, a salvação se dá com base na eleição, com base na presciência da fé e da permanência da fé. Lembram-se disso? Ok? Isso tanto Armínio diz como a Assembleia de Deus também diz, para vocês não confundirem. As duas declarações dizem isso. Então, ok, tendo dito isso, aí é que é um detalhe que Armínio traz e que a confissão não traz. Ela de propósito, não sei se de propósito na verdade, mas ela não entra nos detalhes do assunto. Ela é um pouco lacônica sobre esse assunto. Porque para Armínio existem dois tipos de cristãos. O crente verdadeiro, ele pode, ele crê em Cristo, começa a crer em Cristo, mas num determinado ponto da sua história existencial humana, Deus prevê que ele se apostata da fé e morre nesse estado. Esse sujeito, portanto, vai para o inferno. Para o crente, diz Armínio, é possível perder a salvação. Mas é para o eleito. Para o eleito, Armínio diz, o eleito não pode perder a salvação. Agora, entenda bem, o conceito de eleito de Armínio é totalmente distinto do conceito de eleito do calvinismo. No calvinismo, nunca é demais lembrar, as pessoas são eleitas incondicionalmente ou arbitrariamente, na sorte. A verdade é essa, na sorte, para a salvação ou para a perdição. Porque se Deus não viu nada, o que há? A pessoa tem que torcer, fazer figuinha, Senhor, tomara que eu seja um dos eleitos. Tempos atrás, John Piper, calvinista, eu achei interessante a oração dele, totalmente inconsistente, totalmente equivocada, mas ele é um homem de Deus. Não estou falando da pessoa dele, estou falando da teologia dele. Perguntaram para ele: Piper, você já parou para pensar no fato de que os seus filhos podem não ter sido eleitos por Deus para a salvação? E ele disse: sim, eu já pensei nisso, e oro todos os dias a Deus para que Ele os escolha. Isso é o cúmulo do absurdo, porque a eleição é incondicional. Você não pode fazer nada, você não pode orar. Quem pode orar para salvar é arminiano. Calvinista não pode fazer isso, porque a eleição é incondicional. Como que você ora? Meu filho, Deus já escolheu mandar tua filha para o inferno ou teu filho para o céu. Acabou, chora e torce, faz figuinha. É isso. Você vê que Piper é um homem de Deus, mas eu nunca vi tamanho absurdo um calvinista falando que ora para serem eleitos. Meu filho, a eleição se dá incondicionalmente desde a eternidade. Como que a sua oração pode fazer algo? Ela não pode fazer nada. Aí a gente vai caindo as fichas das inconsistências do calvinismo. Mas eu vou falar já nisso daqui a pouco. Mas percebam que para Armínio, o eleito pela presciência não pode perder a salvação. Esse é o pecado dos arminianos. Falar que um eleito pela presciência pode perder a salvação. Meu querido, se Deus te elegeu porque Ele previu a sua fé e a permanência na fé, é óbvio que você não pode perder, Senão a presciência de Deus erraria. Os calvinistas nos criticam muito sobre isso, eles têm razão.
Mas qual é o problema? É que os arminianos não sabem que existem duas classes de cristãos para Armínio. O crente é que apostata da fé. É o crente que abandona, mas ele era salvo. E se morresse na fé, seria salvo, seria eleito. Como Deus pré-conheceu que ele não permaneceria na fé, mas que apostataria, ele deixa de ser eleito e é apenas um crente. Agora, os eleitos no arminianismo não são irresistivelmente ou incondicionalmente eleitos. Eles são eleitos porque Deus previu que eles creriam e previu que eles permaneceriam na fé, mas eles poderiam não permanecer, e portanto, em última análise, todos poderiam em tese perder a salvação. Antes que alguém nos critique aqui, poxa, mas o arminianismo não dá segurança alguma da salvação e tudo. O arminiano, ele tem uma vantagem que nenhum calvinista nunca vai ter de perto na vida dele. Para mim essa vantagem já basta. Não se esqueçam, no calvinismo a expiação é limitada, correto? Jesus, ele morre apenas por um grupo de indivíduos. Como ele morre por um grupo de indivíduos, e a eleição é incondicional, seguindo a lógica, nenhum calvinista pode saber se Jesus morreu por ele. É tão simples quanto. Ela é incondicional. Como que você sabe que é eleito? Você não sabe. Eu sei que sou enquanto eu permanecer na fé. Se eu cair da fé, já não sou mais. Agora, aí nós temos um problema sério. Existem duas coisas no calvinismo que fazem cair por terra uma suposta segurança na salvação. Todo calvinista normalmente diz, né? Arminiano ensina a heresia da perda da salvação. Nós ensinamos a perda da salvação porque a Bíblia diz, nos últimos anos, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, né? Só abandona a fé alguém que um dia abraçou a fé, só se divorcia quem foi casado. Aí os calvinistas dirão, não, ele apostatou da fé, mas nunca foi da fé. Que lógica maluca é essa? Eu só abandono algo se eu tive esse algo antes. Como que eu posso abandonar algo que eu nunca tive? Não faz sentido. Eu tenho que sacrificar a lógica no altar do determinismo misterioso. E Deus me fez razoavelmente inteligente, a mim e a vocês. E não estou dizendo que os calvinistas não sejam, são também, amém? Só segue uma doutrina distinta da nossa. Mas existem duas doutrinas no calvinismo que, se qualquer bom calvinista analisar de forma correta e sincera, ele vai ver que ele não tem a mínima segurança de que ele é salvo. Duas doutrinas. Primeira delas, a eleição incondicional. Se você é eleito, Deus te elege, na visão calvinista, sem levar em consideração nada do que você fez, está fazendo ou fará, você não sabe se é eleito ou não, ponto. Então você não sabe, é torcer mesmo, torcer e seja o que Deus quiser, é figuinha, é isso mesmo, é sorte. Agora tem uma outra doutrina que ela é perniciosa, também no calvinismo, que é a doutrina da graça temporária. Calvino nas Institutas diz que Deus muitas vezes ele dá uma graça para a pessoa, essa pessoa começa a ter sede de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, e quando ela vai abraçar, Deus puxa a graça como se fosse um tapete e ela cai. É isso que você está pensando mesmo, é monstruoso, é arbitrário, e eu concordo, e é mesmo. Agora, me permita, em termos lógicos, quando eu alio a eleição incondicional com a graça temporária, quem que te garante que você é eleito, meu filho? Você pode estar hoje aparentemente crente, eu estou lá no culto, tal, daqui a 5 anos, 3 meses, 4 dias, 5 minutos, 2 segundos, você desvia, vai para o mundão, nunca mais volta, e vai para o inferno. Quem é que te garante que você é eleito? Então perceba que o calvinismo não tem a mínima vantagem, a mínima, com relação ao arminianismo. Aliás, nós temos, eu estava dizendo e acabei não complementando, nós arminianos temos uma vantagem que nenhum calvinista consistente jamais terá. Eu sei que Jesus morreu por mim. O calvinista não sabe. Ele não sabe se é eleito incondicional, não sabe se ele tem a graça temporária, Deus deu, daqui a pouco ele puxa o tapete. Ele não sabe. Eu sei que o que quer que aconteça, que há um Deus que me ama, e Ele morreu por mim na pessoa, na face de Jesus Cristo na cruz, levou os meus pecados, e se eu não resistir à graça, eu serei salvo pela sua própria graça. Então todo arminiano, eu diria não de uma forma petulante, prepotente, nada do gênero, mas nós temos uma maravilhosa vantagem. Eu sei que Jesus morreu por mim. Nenhum calvinista verdadeiro sabe disso. Ele não sabe se é eleito. Ele não sabe. É tão simples quanto, Mas vamos ver aqui, continuando. Assembleia de Deus, estou quase concluindo, tá? Antes que o pastor Eduardo aqui brigue comigo, eu já estou, tá?
Vamos ver o que a Assembleia de Deus diz na sua confissão de fé. O próximo slide, ok, obrigado. Diz lá: não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, mas que salvo é este? É o crente, é o eleito? A Assembleia de Deus, a confissão não especifica. Essa é a questão. Eu acho que talvez as pessoas que elaboraram o credo não quiseram entrar em detalhes, enfim, né, não acharam conveniente. Mas não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação. Para Armínio, o eleito pela presciência não pode. Por isso que muitas vezes irmãos calvinistas descem malhando a gente. Você é eleito pela presciência e Deus não previu que você vai permanecer, como que você pode perder? E eles têm razão. Eles têm razão, a gente tem que admitir, né? O que é verdade, doa quem doer, a gente tem que admitir, né? Então, vamos lá. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé. O crente, até a nomenclatura está adequada, mas isso não é explicado, mas tudo bem. O crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Concordo totalmente. Assim, cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Concordo 100%, tá? Então não se esqueçam, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que continuamente nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é crer uma vez e se desviar e apostatar, é crer e continuar crendo até o fim da vida. Aliás, muitos de nós aqui não nascemos em berços cristãos ou evangélicos, não é isso? Eu creio que há uma grande lição que eu poderia compartilhar com vocês, uma lição muito prática. Não importa como você começou, importa como você termina. Dimas, o ladrão da cruz penitente, começou muito mal, era um ladrão criminoso, mas no final ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Começou muito mal, mas terminou muito bem. Paulo disse, o que ele diz lá com relação ao combate, à fé e tudo, o que é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No final da minha carreira, eu não apostatei. Paulo diz, eu permaneci crente. Qual é a lição que Armínio nos dá? Embora todo eleito seja crente, nem todo crente é um eleito. Gravem isso. Embora todo eleito pela presciência, eu estou falando de arminianismo, ele seja um crente porque ele crê em Jesus, nem todo crente necessariamente será um eleito, porque ele pode se desviar no meio do caminho. E esse é o pensamento genial de Armínio. Creio eu que, obviamente, capacitado por Deus. Armínio, o texto de Armínio não é inspirado, claro, né? É um teólogo que tem pecados como nós temos, mas a meu ver é aquilo que mais se aproxima das Escrituras, com todo respeito às soteriologias alternativas existentes. Agora me permitam, eu quero encerrar, tá? Vou concluir, não sei se depois haverá perguntas, tá? Eu vou concluir com esse slide que eu preparei, não sei se dá para vocês verem. Ok, esse slide é para vocês não esquecerem da ideia de que existem duas classes de cristãos para Armínio. Armínio diz, crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. No meu gráfico que eu coloquei ali, imagine a onisciência divina. Deus ele prevê que na linha do tempo, um crente ele vai jogar a cruz no lixo. É só um exemplo, tá, gente? Que Deus nos ajude e nos preserve de fazer isso. Mas ele vai apostatar. Então, se Deus prevê que ele morre nessa condição, ele vai para o inferno. O que não quer dizer que ele nunca foi crente, ele foi um crente verdadeiro. E que se morresse no estado de fé, seria eleito e seria salvo. Como Deus não preconheceu, e a salvação se dá com base na presciência da fé e na permanência da fé, é por isso que ele não é salvo. Já o eleito, olha lá ele orando, Deus ele previu que, apesar de poder experimentar trancos e barrancos na sua vida, apesar de muitas vicissitudes e adversidades, a graça o sustenta e ele não resiste à graça, de modo que ele permanece na fé, podendo não permanecer nela. Nesse sentido, ele é eleito e não pode perder a salvação, mas poderia se não perseverasse. Essa é a distinção entre calvinismo e arminianismo no que tange a esse ponto, ok? Eu acho que eu cansei vocês de tanto falar, espero que vocês tenham sido abençoados. Teríamos outros slides sobre mitos e verdades do arminianismo, não sei se amanhã talvez a gente
mescla alguma coisa. A nossa intenção amanhã, permitindo o Senhor, é falar sobre a expiação ilimitada. Mas de antemão eu quero agradecê-los, tá? Por ficarem aqui à noite, num bom número, ouvindo sobre arminianismo, sobre Bíblia. Citamos muitos textos bíblicos, buscamos explicá-los, ainda que brevemente, mas que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez ao pastor Eduardo, ao pastor José Carlos, e espero sinceramente que vocês tenham sido abençoados nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos abrir para perguntas. Quero convidar o nosso pastor, que ele quer uma palavra. Vamos aguardar, está cedo. Está ok? É o seguinte, eu vou anunciar alguns livros enquanto o pastor está chegando. Você que fez alguma pergunta, você vai anotá-la no papel. Depois das perguntas, nós vamos ter o sorteio 2 livros. E eu queria que pastor Cláudio, irmão Ronaldo, queria que Ângela, Jussara, vou deixar no chão. Queria que ficasse um em cada corredor aqui. E aquele que tiver pergunta no corredor, você vai levantar a mão, eles vão até você pegar o seu papel. Amanhã nós vamos ter outro sistema de pergunta que vai ser online. Você vai mandar uma mensagem no seu zap e a gente vai receber a sua pergunta no decorrer da própria palestra. Então, mais alguns minutos, meu pastor, o senhor tem a sua palavra conforme o senhor pediu. Então os irmãos vão ficar aqui em pé no corredor. Jussara, Ronaldo e Cláudio Franco e Ângela. Se você tiver alguma pergunta, você vai levantar a mão. Eles vão até você e vão pegar o papel que você tem. Irmãos, trabalhei numa cidade 10 anos. Mensalmente eu ia levar a Santa Ceia a um casal de crentes. Estão me escutando? Trabalhei numa cidade 10 anos. Mensalmente eu ia levar a Santa Ceia àquele casal de crentes. O homem demonstrava ser um crente, na nossa linguagem, fraco. A irmã demonstrava ser uma crente de valor. Os anos foram passando. Um dia chegamos na sua casa, na casa do casal, e ela disse: pastor, não quero ser mais crente. E eu disse: mas é impossível uma coisa dessa, ouvir tal coisa da senhora. Eu disse: não quero ser mais crente. E o cidadão disse: pastor, eu quero continuar sendo crente. Um mês depois, ela morre nessa situação. Antes de morrer, ela mandou me avisar: não quero que faça celebração de cerimônia fúnebre, não quero que orem, nem que cantem. Morri, pode enterrar. O cidadão permaneceu crente, ela morreu, foi sepultada, e o velhinho permaneceu crente, firme na fé. E eu acredito que nós vamos encontrar com ele lá no céu. Salvação é dom de, não vem das obras para que ninguém se glorie. Teremos 3 grandes surpresas. Quem nós esperamos encontrar lá, não vamos encontrar. Quem nós não esperamos encontrar, nós vamos encontrar.
E a terceira e grande surpresa é nós mesmos nos encontrarmos lá. Está dando para entender? Se esforce, permaneça firme até o fim, se segure com Jesus, se agarre com Ele e diga: Senhor, eu não te deixarei. Pronto, meus irmãos, quem pegou, entregou. Queria que Ronaldo e Ângela fizesse a triagem ali, por favor. Ronaldo e Ângela, por favor. Queria que fizesse a triagem ali. Meus irmãos, amanhã nós estaremos aqui às 19 horas. Vamos começar um pouquinho mais cedo, para que o pastor tenha um pouco mais de tempo também para falar. Hoje ele falou sobre a teologia arminiana de um modo geral. E amanhã ele vai falar sobre a expiação ilimitada. Expiação ilimitada é o que se crê pelo arminianismo, que Cristo morreu por todos. E a outra posição é que Cristo morreu somente por alguns, somente por aqueles que foram previamente escolhidos. E nós vamos tratar sobre a questão da expiação ilimitada amanhã. Então, é muito interessante, é muito joia, muito bom a presença de todos aqui. Eu acho que o pastor não tem o que dizer, ele foi muito gentil. Dizer que se não fosse claro eu concluiria, mas se eu botar alguma coisa nisso, eu vou estragar tudo aquilo que ele falou. Está tudo muito claro e muito perfeito. Eu tenho 5 livros para sortear. A editora CPAD está lá fora. Os livros da CPAD, a CPAD, ela não é apenas uma editora, ela é uma distribuidora de livros. Então você tem livros lá que vai desconto de 30% a 70%. A CPAD está com desconto de 30% a 70%. Várias editoras e os livros da casa, excelentes livros. E nós vamos sortear alguns livros aqui. Livros da casa, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Esse livro é joia, do pastor César Moisés, é o diretor de departamento de educação da casa. É a dissertação de mestrado dele na PUC. Pentecostalismo e Pós-Modernidade. É um livro joia. É sorteio hoje esse livro. Um outro livro, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de pastor Silas Daniel, editor-chefe do Mensageiro da Paz, da Casa Publicadora. O livro tem 621 páginas. O professor vai lá e te leu em 10 dias. Eu desafio você a ler em 5. Viu? Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Pastor Silas Daniel vai estar com a gente em outubro. Outubro, o pastor Silas Daniel vai estar aqui lançando esse livro. Vai estar dando a palestra sobre esse livro em outubro aqui conosco na Semana da Reforma. Então, se você ganhar esse livro, você pode trazer para ele assinar, autografar para você. Se você não ganhar, você pode comprar na casa lá fora, que está com desconto. E a declaração de fé, que foi falada do início ao fim. Mesmo você que está aqui nessa noite não é assembleano, mas é uma declaração de fé arminiana, e o seu conteúdo é comum às igrejas de confissão arminiana no Brasil. Então você pode adquirir, é preço de revista de escola dominical. Ela está saindo por R$6 apenas, R$6. Então não vá embora sem levar a declaração de fé, ok? E ela também vai ser sorteada hoje à noite. E nós temos 2 livros da editora Reflexão, que a casa também trouxe. Vamos lá, irmãos. A casa também trouxe esses livros, vários livros da editora Reflexão, está ali fora com desconto. E também vai ser sorteado hoje Jacó Armínio, teólogo da graça. Teólogo da graça. Jacó Armínio vai ser sorteado para você. Também tem ali na casa. E o outro de Gesiel Silva Costa, da Reflexão também, Teologia Armínio-Wesleyana, que é a teologia ensinada por Armínio aqui, com as interpretações de John Wesley, como que as igrejas metodistas interpretaram isso no decorrer dos séculos. Lembrando que, infelizmente hoje acabaram esquecendo a caixa no Recife, mas amanhã,
todas essas obras e os textos que o pastor vai lá e te mostrou ali, o professor vai lá e te mostrou, das obras de Armínio, essas obras são editadas e lançadas pela CPAD, pela Casa Publicadora. Então esses livros, tudo que ele mostrou ali, são obras da Casa Publicadora. E amanhã essas obras de Armínio também vão estar disponíveis no stand com descontos especiais pela nossa Casa Publicadora. Bem, o primeiro não será sorteio, será indicação. Primeira doação, que vai ser esse livro aqui de Silas Daniel, de Arminianismo. Vai ser para a primeira pessoa que se inscreveu. O primeiro que se inscreve tem que ser premiado. A primeira pessoa que se inscreveu. Quem foi, irmão Elias? Está com Elias que está fazendo o sorteio ali online ali? Não, tem que botar o microfone lá para você. Ficar vindo aqui nos 5, a gente vai sair aqui meia-noite. Elias está com um programa no computador que está as inscrições e ele vai fazer o sorteio ali online. Quem é a primeira pessoa, Elias? E já leva o microfone sem fio para lá. Quem é a primeira pessoa, Elias? Amor. Bora, Elias. A primeira pessoa que se inscreveu foi Felipe Rodrigo, do bairro do Castelo Branco. Felipe Rodrigo, bairro do Castelo Branco. Aluno do nosso centro educacional. Tudo bem, Felipe. Concluinte da faculdade de História. Muito bem. Vai levar um bom livro de história. Cadê a foto, pastor Cláudio? Tira a foto aqui do... Olhe para lá, pessoal. Já digo o nome do segundo. Raquel Bezerra de Melo, bairro dos Bancários. Adel está aí? Não, tem que estar presente. Desculpa aí, viu? Terceiro sorteado. Claudete Santos de Andrade Nascimento, Mangabeira 6. Cadê? Sorteio outro, tem que estar presente na hora do sorteio. Maria da Conceição Ferreira Lopes, bairro das Indústrias. Professora Ângela, vem entregar aqui. Livro de Teologia, Armínio Wesleyana, Gesiel Silva Costa. O outro, Elias. Francisco de Assis de Andrade, Funcionários 1. A declaração de fé da igreja. Queria chamar o nosso pastor para entregar a declaração de fé, por favor. Já digo o outro, Elias. Antônio, Campina Grande. Antônio o que, homem? Só tem Antônio, só. Sorteio outro. Leonardo Herones Araújo da Silva Gama, Mangabeira 8. Sorteio outro. As perguntas encerraram faz tempo, viu, irmãos? Jacó, teólogo da graça. Por favor, meu amigo pastor Cleudimar, aproveita que o senhor está em pé, já entregue aqui para ele. Chame o próximo. Jéssica da Silva Nascimento, bairro São José. Chame o outro. Evaldo da Mota Silveira. Certinho, professor Evaldo. Para o senhor, cadê Evaldo? Pentecostalismos e pós-modernidade. O professor vai lá e te vai entregar para o senhor. Professor Carlos Augusto. De um doutor para o outro.
Isso aqui é o nosso deão do nosso centro educacional, está concluindo seu doutorado em literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só entregar de presente para ele. Pronto, Cláudio, resolvido. Obrigado. O senhor já fica aqui para as perguntas. Agora o pastor vai responder algumas perguntas. Irmão Ronaldo, faça aqui as perguntas. Só fica o microfone. Irmãos, tem muitas perguntas aí, às vezes perguntas mais complexas que não dá para você responder assim tão rapidinho. Então, vamos ver o que a gente consegue responder aí, né? Irmão, tem umas 300 perguntas, então vai responder umas 5, ok? Vai responder umas 5 perguntas e amanhã responde mais. Vai responder 5 para dizer que não tem, viu? Então, por favor, segure mais um pouquinho. Eu sei que vocês ficaram até o presente, até receber os livros, amanhã tem mais. Não deixe de passar no estande da casa publicadora e você vai ser abençoado. Então, segura aí 5 perguntas até o final. Primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Primeira pergunta: se fé é dom, mas não tenho esse dom, como posso ser salvo? Estou condenado? Sou um crente apóstata? Vamos lá. A fé é um dom. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Se crer em Deus é uma coisa boa, eu desconfio que ninguém discordará de mim. Sem dúvida a fé ela é um dom de Deus, ela é retratada nas Escrituras como um dom de Deus. Mas nós arminianos não entendemos que esse dom da fé ele é dado apenas unilateralmente ou incondicionalmente apenas a alguns indivíduos. Se não, declarações dos evangelhos tais como esta muito conhecida de Jesus não fariam o menor sentido. Por exemplo, quando Jesus diz para a multidão que o acompanha: arrependei-vos e crede no Evangelho. Poxa, Senhor, segundo o calvinismo, nem todos os que estão ali naquela multidão necessariamente são eleitos. Então estaria Jesus brincando com as pessoas ao exigir fé de toda a multidão, quando na verdade ele não deu graça irresistível e nem o dom da fé para todos? Isso é o cúmulo do contrassenso, né? Aliás, o sínodo de Dort, os cânones de Dort, melhor dizendo, num dos seus artigos, ele diz que Deus ele dá fé apenas para alguns e não dá para outros. Mas depois, ele irá condená-los por não exercer fé nele. É uma coisa, sei lá, me perdoem, mas para mim é uma coisa meio esquizofrênica, é uma bipolaridade. O Senhor não me dá fé, e o Senhor exige de mim fé. O Senhor exige que eu creia em Cristo, quando na verdade o Senhor mesmo não me deu essa graça irresistível, esse dom da fé incondicional para crer em Cristo. Não faz o sentido. Então, nós somos salvos sim pela fé em Cristo. Eu diria de uma forma geral, essa pergunta tem muitos desdobramentos que eu não queria aqui entrar, povos não alcançados e várias outras questões que são mais complicadas, mas eu diria que o meio por excelência pelo qual somos salvos é a fé em Cristo. Esse é o meio por excelência, ok? Mas eu não diria que é o único meio, e eu não estou sendo pluralista, relativista nem nada. Por quê? Nós arminianos, por exemplo, cremos na salvação das crianças, dos infantes, ok? E eu pergunto para vocês, que fé um bebê de 3 meses pode exercer em Cristo? Ele nem sabe o que é Cristo, o que é igreja, o que é pastor, o que é púlpito, ele não sabe de nada. Se Deus usar como critério de salvação a fé para aqueles que não podem exercer fé, ele seria um Deus absolutamente injusto, um crápula, eu diria. Então, o critério fé em Cristo é apenas para aqueles que podem crer em Cristo. Quem são esses? Aqueles que quando ouvem o Evangelho têm a responsabilidade de dizer sim ou não a ele. Não é uma responsabilidade para aqueles que nunca ouviram falar o Evangelho, como que crerão naquilo que eles nunca ouviram? E aí eu estou citando indiretamente Romanos capítulo 1, capítulo 2 e vários outros textos. Eu estou com receio de ser muito lacônico e muito breve na minha fala e dar margem aqui para mal entendido ou maus entendidos, né? Mas eu diria que a fé em Cristo é um meio por excelência. Mas não é o único meio. Será que Adão creu em Cristo? Melquisedeque conhecia Cristo
Ô Melquisedeque, você sabe quem é Jesus de Nazaré? Jó sabia quem era Jesus de Nazaré. Se eles não sabiam, o critério fé em Cristo não pode ter sido o critério para a salvação de Jó e Melquisedeque, porque naquele período da antiga aliança, eles não tinham a menor noção deste sujeito histórico chamado Jesus de Nazaré. Ok? Eu diria em geral, tá? Tem muito mais assunto, mas enfim, eu quero ficar por aqui, tá? Segunda pergunta. Atos 13:48 parece inverter a ordem da salvação na perspectiva arminiana. Só parece, perfeito. O texto de Atos 13:48 diz: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Maravilha. Esse versículo não pode ser tomado isolado do seu contexto. Basta você ler 2 versículos antes, você mata toda a charada. Curiosamente, não sei se por predestinação, porque eu livremente escolhi, eu estou aberto com esse texto aqui. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 46: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, falando aos judeus. Mas visto que a rejeitais, eu posso rejeitar a palavra de Deus, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Aí tem um contexto, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. O contexto é autoexplicativo. Eu poderia recorrer ao texto grego, tetagmenoi, que pode ser traduzido como ordenados, colocados. Eu poderia usar vários outros argumentos, mas o argumento de Lucas em Atos Deus ordenou não apenas aos judeus, mas também aos gentios depois dos judeus a salvação. É isso que está, por exemplo, em Romanos no capítulo 1. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Grego, entenda-se, todo não judeu, gentil. Esse é um resumo de Atos 13, que não pode ser isolado no versículo 48, para não cometermos exegese. Ele tem que ser lido no seu contexto. Então, Lucas está dizendo que tanto os judeus têm primazia com relação à recepção do evangelho, mas Deus também incluiu os gentios no plano salvífico. Como os judeus rejeitaram, ele parte para os gentios. Não quer dizer que é apenas um grupo de gentios unilateralmente, incondicionalmente foram ordenados para a salvação. Se esse fosse o caso, esse tipo de doutrina entra em choque frontal com o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus, desculpe, para essa característica de Deus eu falaria: o senhor está maluco? O senhor é meio bipolar? O senhor é meio esquizofrênico? O senhor escolhe apenas algum para a salvação e outros não? O senhor ordena alguns para a salvação e outros não? E me ordena que pregue o evangelho a toda criatura? Vai que eu me deparo com um não eleito, um réprobo, que o senhor já destinou incondicionalmente para o inferno. Eu vou falar para ele que Jesus o ama? Isso é mentira e da pior espécie. Então, ensinamentos como este, eles acabam com o contexto ou com o conceito missionário. Por mais, eu não estou dizendo, que fique claro, que calvinistas não evangelizam. Essa normalmente é uma chacota feita entre arminianos e tudo, que calvinistas não evangelizam e tal. Não é bem assim. Mas quando eles evangelizam, eu diria que eles são bem consistentes. Como que eu vou pregar o evangelho a toda criatura, se eu não sei, entre as pessoas que estão me ouvindo, se há réprobos, que é a terminologia técnica para aqueles que vão para o inferno, e salvos? Por isso que eu já disse num dos programas, eu disse da forma mais sincera possível: se eu fosse um pastor calvinista, eu entraria em parafuso, eu teria que ser acompanhado constantemente por psicólogos, Eu estou dizendo da forma mais respeitosa. Por quê? Porque há uma inconsistência lógica. Deus ele elege incondicionalmente só alguns, mas ordena que pregue para toda criatura. Está maluco? Peraí, alguma coisa não bate. Se ele ordena que pregue a toda criatura, é porque toda criatura pode ser salva. Mas pastor, por que nem toda criatura é salva? Porque aqueles que ouvem, muitos deles resistem à graça e ao evangelho, e ao fazerem-no como os judeus fizeram em Atos 13, 46 a 48, eles não são salvos. É simples assim, ok? Terceira pergunta: uma pessoa aceitou a Jesus, viveu de forma piedosa, depois se desviou do evangelho, se arrependeu e voltou ao evangelho. Numa perspectiva arminiana, o que aconteceu? A pessoa era um crente, um descrente ou um eleito? Opa, ótima pergunta. Primeiro que não dá para saber. Como que você vai saber no fim?
No fim, permitam-me dizer aqui uma coisa que é verdadeira. Eu falei dos calvinistas, mas nós arminianos também não podemos ter certeza absoluta de que somos salvos, porque só se até o término da nossa vida nós permanecermos firmes em Cristo. Esse término pode ser daqui a 1 minuto, a 2, a 5, a 10, eu posso morrer a qualquer segundo. Então eu tenho que ser justo aqui na minha colocação. Então, quem é o salvo no arminianismo? Aquele cuja fé inicial foi pré-conhecida por Deus desde a eternidade, e aquele cuja permanência na fé até o fim da sua existência também foi pré-conhecida. Desse modo é difícil dizer quem é crente, quem é eleito, quem está aí meia mussarela, meia calabresa, quer dizer, não dá para saber, né? Quem vai dizer isso é o fim da história. Lembrem-se de Paulo, né? Acabei a carreira, combati o bom combate, né? Guardei a fé. No final da vida ele diz, olha, estou terminando e estou terminando crente. Então é isso que vai nos identificar como salvos. Eu diria que nós estamos salvos, mas por que não somos totalmente? Porque eu tenho que permanecer na fé. É o conceito da Assembleia, o conceito da confissão de Armínio também no seu texto, né? Então nós estamos salvos enquanto permanecemos pela graça firmes em Cristo na fé. Se eu sair disso e sair de uma forma apóstata, total, contínua, deliberada e tudo, então aí eu posso de fato perder a salvação. Ok? Quarta pergunta: se Deus elege com base na presciência, quem colocou o futuro lá para que ele pudesse prever? Pergunta tipicamente calvinista. Amo essas perguntas, tipicamente. E essa pergunta é falaciosa. Falaciosa eu estou dizendo em termos de lógica, viu? Não estou querendo falar mal da pessoa que formulou. Estou dizendo que em termos lógicos e filosóficos ela é falaciosa, ela é enganosa. Por quê? Ela pressupõe que Deus só preconhece o que Ele colocou. Por que Deus ele não pode preconhecer sem colocar? Aliás, eu vou mais longe. Essa pergunta é o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Se Deus colocou tudo na história, neste exato momento estão existindo muitos estupros, assassinatos, latrocínios. Deus não apenas preveu, Ele ordenou que acontecesse. E ao mesmo tempo a culpa é do homem, não é dele, né? Aí você vai, essa é uma questão complicada. Então Deus determina muitas coisas, mas não determina todas as coisas. Permita-me usar uma ilustração de um conhecido arminiano, Hayden Wilson Tozer, ou A.W. Tozer. No seu livro, que eu não sei se ele foi traduzido para o português, em inglês é The Knowledge of the Holy, o conhecimento do santo. No capítulo 22, ele dedica o capítulo inteiro só à soberania de Deus, é um senhor livro. Se não foi traduzido, tem que traduzir esse livro, é um livro maravilhoso. E ele usa a ilustração do barco. Ele diz que o mundo, ou os planos de Deus, é como se fosse um barco. Os passageiros que nele se encontram, toda a humanidade, são livres ao longo da trajetória do barco para comer, beber, dormir, casar, separar, crer em Deus, descrer, fazer tudo. Mas por mais que eles façam e desfaçam, o barco segue inexoravelmente para um destino. Em outras palavras, o que quer que eu faça, eu não vou alterar, por exemplo, o fato de que Jesus no passado veio e morreu na cruz pelos meus pecados. Aconteceu, acabou. E ninguém que viveu na época poderia impedi-lo. Eu não posso impedir o fato de que um dia Jesus voltará para buscar a igreja. Posso orar, posso rezar, posso plantar bananeira, posso falar em línguas, posso fazer o que eu quiser. Eu não impedirei Jesus de voltar, porque está no plano de Deus e ponto. Eu não impedirei o anticristo de se manifestar. Eu não impedirei a execução do juízo final. Então tem coisas que eu não tenho como alterar. Então há um determinismo na nossa vida. Nenhum arminiano, só se é um arminiano meio maluco também, meio bipolar, para negar que há um determinismo. Eu falei para vocês, eu não escolhi nascer em São Caetano, ser filho da dona Antônia, do senhor Augusto, né, ter uma pele branca, ter os olhos que eu tenho. Eu não escolhi nada disso, mas eu escolhi entrar no banco quando eu trabalhei no banco, e trabalhei 14 anos. Eu escolhi largar o banco e me dedicar apenas aos estudos teológicos, porque é aquilo que falava mais alto no meu coração. Deus não determinou, isso é escolha minha, e isso para o bem e para o mal. Então, o que eu quero dizer, algumas coisas Deus determina, ninguém é maluco de dizer que não, mas os nossos atos livres, aliás, se eles são livres, eles não podem ser determinados, né? Se são livres, eles não podem ser determinados. Então, eu, por exemplo, eu poderia não ter vindo aqui hoje. Eu cheguei hoje e falei para o pastor Eduardo, ele sabe,
esses 2 dias eu estou tomando uns 4, 5 remédios. Eu estou falando com vocês neste exato momento, estou com dor de cabeça, minha garganta está latejando, mas glória a Deus. Mas eu poderia não vir e falar, pastor Eduardo, quer saber, eu não vou. Por qualquer motivo, os irmãos iriam me criticar, o Vailate não veio, poxa, ele não deu com a palavra dele, isso é testemunho, e barará. Poderia acontecer o que fosse, mas eu poderia não vir, mas eu quis vir. Vocês quiseram vir. Não importa os motivos, vocês quiseram vir. E quiseram usar a roupa que vocês estão usando. E quando o evangelho foi lhes oferecido, a graça de Deus trabalhou no coração de vocês para vocês dizerem sim ou não ao evangelho. Vocês disseram sim, mas poderiam ter dito não. Então, há muitas coisas determinadas. Agora, isso não quer dizer que Deus colocou o futuro lá. Se eu falar que Deus colocou o futuro, eu me verei em maus lençóis, porque toda Auschwitz, Dachau, Treblinka, o Holocausto, onde morreram mais de 6 milhões de judeus, ao todo mais de 20 e poucos milhões de pessoas, entre judeus, poloneses, testemunhas de Jeová, homossexuais e tudo. Se eu seguir a lógica calvinista, foi Deus que determinou que acontecesse tudo isso. Mas ainda assim a culpa não é dele. John Piper, no famoso 11 de setembro de 2001, disse que Deus, ele ordenou que o avião atingisse as torres gêmeas. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é de quem estava pilotando. Aquilo que é chamado de compatibilismo filosófico, ou eu diria contradição. Então, Deus determina muitas coisas, Ele não necessariamente determina todas as coisas. Se Ele determinasse todas as coisas, o Gênesis seria ininteligível. O Adão, como a de toda árvore, tá? Menos dessa daqui. Ô Deus, mas por que o Senhor fala isso? Se o Senhor já me predeterminou e colocou no corredor da história que eu pecasse. A advertência de Deus, ela seria bobagem. Me perdoem a palavra, seria uma palhaçada. Ô Adão, para de comer, mas eu sei que você vai comer porque eu te determinei a comer. Deus não determinou ele a desobedecê-lo, mas Deus soube que ele iria livremente desobedecê-lo, e é por isso que Adão é culpado. Se Deus tivesse colocado o corredor da história lá na frente, a culpa seria toda de Deus, e como Armínio diz muito bem, nesse caso haveria um único pecador no cosmos, esse pecador seria Deus, porque todas as coisas más vêm dele. Eu não entendo que esse seja o Deus da Bíblia, ok? Eu entendo que esse Deus está muito longe do Deus da Bíblia, com todo respeito, tá? Está muito longe do Deus da Bíblia. Quinta e última pergunta da noite. Qual a definição de regeneração? Como pode um morto crer, se por Efésios estamos mortos em nossos delitos e pecados? Maravilha, ótima pergunta. Lembrando que Efésios 2, versículos 1 a 3 não é propriedade de calvinista, é um texto bíblico que os arminianos amam também. Aquela coisa de calvinista tem Romanos 9. Romanos 9 é a criptonita, o medo do arminiano. Que bobagem, quem é que disse uma bobagem dessa? O arminiano explica sossegadamente Romanos 9, sem se valer de artifícios e tudo. Isso é uma bobagem, isso aí é bravata, tá? Mas, só me desculpe, você falou, eu estou pensando em outro assunto, eu esqueci. Qual a definição de regeneração? Lembrei. Bom, regeneração, o termo grego para regeneração é simplesmente novo nascimento. Regeneração é sinônimo de novo nascimento. Conforme João capítulo 1, versículos 11 e 12 em diante, os que nascem de novo são aqueles que recebem o Filho. Está lá, o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10, 11, 12 e 13, leia lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sou filho de Deus para depois receber. Eu recebo primeiro, depois eu sou filho de Deus. De novo tem aquela lógica esquisita calvinista, onde os carros são colocados na frente dos bois. É simples, eu recebo a Cristo pela graça. E ao recebê-lo e a manter a minha fé graciosamente que me foi conferida em Cristo, eu sou salvo, então eu sou filho de Deus. Então, essa é a questão. Regeneração é sinônimo de novo nascimento. Só nasce de novo aquele que, quando exposto ao Evangelho, a graça de Deus trabalha no seu coração de alguma forma e possibilita-o, portanto, de crer em Cristo. E ao fazê-lo, e ao permanecer firme na sua fé em Cristo, ele é visto como um eleito, na concepção de Armínio. Mas poderia não sê-lo se ele se desviasse ou se apostatasse da fé. Ok? Mas só para reforçar, pastor, a pergunta final ele diz: desculpe, como pode um morto crer? Desculpe, tá bom, desculpe, tá? É que minha cabeça, vamos lá. Efésios 2, 1 a 3.
quando fala de morto, sabe quem refuta esse mesmo versículo? Um calvinista chamado Arthur Walkington Pink, Arthur W. Pink. Num dos comentários dele, ele diz que os calvinistas foram longe demais na sua ilustração desse versículo, porque pessoas que estão mortas espiritualmente, elas ainda podem crer, elas podem crer. Caso contrário, qual é o sentido em Jesus dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho? Ô Jesus, o senhor não sabe não, que morto não responde, morto não faz nada? Jesus não sabia, né? Pela lógica ele não sabia, porque ele pede para mortos responderem ao Evangelho. Não faz sentido. Então, as pessoas que estão mortas estão mesmo, aliás nós lemos aqui Armínio, em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, o problema é que o calvinista ele já lê lá: estando nós mortos em delitos e pecados, Deus já os transforma de mortos já para vivos, eles são regenerados automaticamente sem crer. Isso não é necessariamente exigido pelo texto. Então, há um pressuposto calvinista que não está no texto, porque o calvinista lê Efésios 2 assim, né? Estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou incondicionalmente. Essa é a ideia, né? Mas por que eles não teriam ali que ser vivificados pela fé? Aliás, é o que diz a continuação desse mesmo texto, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto tudo, né? Ou seja, o ato de ser salvo pela graça de Deus, por meio da fé resposta humana, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A graça é a parte de Deus, a fé é a minha parte, porque não é Deus quem crê, quem tem que crer sou eu. O Evangelho não é pregado para Deus, para um anjo, para um serafim, para um querubim. Quem tem que crer é o pecador, e Deus nos dá condições para crer, mas eu não tenho que ser regenerado para crer, eu tenho que crer para ser regenerado. O calvinista pressupõe, é uma mera pressuposição, que entre o estado de morte e vivificação ali em Efésios 2, a pessoa é vivificada automática, sem que tenha que crer. Mas o contexto da passagem, Efésios 2:8, é sempre ler o contexto. Leia um contexto que a maioria esmagadora das dúvidas cai por terra, né? Então só é salvo aquele que pela graça crê em Cristo e permanece crendo nele. Obrigado, gente, desculpe alguma coisa se passei um pouco do horário e tudo, Deus abençoe, tá?